Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Aulas de Dermato e vamos continuar com o nosso estudo. Tá? Gostaria de passar alguns recadinhos, vou pedir para vocês que caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham comentários, que deixem os comentários aqui no canal que a gente já começa a discussão sobre os assuntos aqui. Eu quero que isso sirva também como um ponto para a gente começar a discutir, para a gente começar a conversar. Peço para vocês para se inscrever no canal, peço para vocês para deixar um like, né, se você gostou do assunto e seguimos conversando. Vamos lá? Então vamos lá. Então assim, a gente vai falar hoje, nós vamos falar sobre neoplasias malignas de pele. Um nome bonito ou simplesmente câncer de pele, tá bom, pessoal? Então hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre os cânceres de pele, tá? E a gente começa com uma ideia mais generalizada. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer que existe em muitos países, em todos os países. Onde você não tem esse registro, você pode ter alguma outra coisa diferente, mas normalmente os registros, quando a gente fala de câncer de pele, uma tabela que mostre todos os cânceres, nem aparece o câncer de pele, porque ele é tão maior do que os outros tipos de câncer que se a gente colocar ali numa tabela, ele vai ser desproporcional. Então, quando vocês estudarem câncer, vocês vão ver que normalmente as tabelas que mostram ali a parte do intestino, a parte do pulmão, a parte do fígado, tem assim cânceres fora os cânceres de pele, porque eles são muito mais comuns do que os outros tipos de câncer. Eles ganham de todos eles, então é muito mais comum. Representa, ó, é o tipo mais comum de câncer de pele, representa a grande maioria de todos os novos casos de câncer, então ele é mais comum e representa a maioria dos novos casos. Mais comum que a gente tem no nosso estudo e o que a gente vai estudar hoje, carcinoma basocelular, que a gente chama de CBC, e o carcinoma espinocelular, que a gente chama de SEC. Tá? Além deles, nós temos o melanoma. Guilherme, mas existem outros tipos de câncer de pele? Claro que existem outros tipos de câncer de pele, mas são menos comuns do que esse e a gente vai focar mais nesses três. Carcinoma basocelular, o mais comum, seguido pelo carcinoma espinocelular. Melanoma, menos comum, poderia até dizer que é um câncer de pele mais raro, mas ele é muito mais grave. Quando vocês escutam falar que alguém morreu de câncer de pele, normalmente vai ser melanoma, difícil carcinoma basocelular ou espino. Tá? Prevalência tem aumentado globalmente ao longo das últimas décadas, parcialmente atribuída ao envelhecimento da população. Então a gente ainda não conseguiu, mesmo com as orientações que a gente tem, diminuir os novos casos de câncer de pele. Então a gente ainda vê um aumento do número desses casos. Eu tenho esperança de que a partir dos nossos filhos, lá quando eles estiverem mais velhos, por nós termos uma conduta de orientar o uso de protetor, colocar a ideia do protetor solar e de que o sol é prejudicial, eu tenho esperança de que no futuro a gente veja esse número de casos ainda reduzindo, talvez os nossos filhos. A gente tem comportamentos ainda de exposição ao sol. Tem ainda essa história de câmaras de bronzeamento, eu acho um absurdo. Eu ainda vejo até em mídias sociais fazendo propaganda disso, pessoas se queimando com isso aqui, dizendo, ai, bonito, legal, sabendo que câmara de bronzeamento está proibido no Brasil e ainda assim a gente vê propagandas nesse sentido. Eu acho um absurdo isso. Tá? Por quê? Porque a gente sabe, tem até uma chargezinha que era dos Estados Unidos, era estrangeira, né, em inglês, em que mostrava a pessoa na cama de bronzeamento e tinha daí uma coisa para você selecionar o tipo de câncer que você queria. Então é muito relacionado a cama de bronzeamento ao câncer de pele. Tá? A cama de bronzeamento, Guilherme, essa luz que a gente tem aqui pode dar câncer de pele? Não, essas luzes não. Mas a radiação que tem numa cama de bronzeamento, esta sim. Essa luz aqui, você tem o risco de manchar a pele. Meus pacientes de melasma, eu falo muito para eles. Então, assim, mesmo no dia em que está nublado, no dia que está chovendo, você tem que usar um filtro solar. Por quê? Porque você tem a preocupação com mancha. Então, para você é importante estar usando um protetor, porque essas luzes no teu ambiente de trabalho podem manchar a tua pele, tá bom? Então vamos lá, começamos com o mais comum de todos, o carcinoma basocelular, ou como a gente chama, o CBC. Origina-se nas células da camada basal. Quando a gente vê ele na microscopia, você vê que ele tem um aspecto
aspecto de camada basal, um aspecto ele não é igual, são células alteradas, né? Ele tem um crescimento lento e raramente se espalha para outras partes do corpo. Ele tem um baixo risco de metástase, ele raramente é fatal. Então o CBC, ele faz um crescimento no local, ele faz uma destruição no local onde você tem a lesão. Então você tem uma lesão aqui, ela vai aumentar, normalmente se ela aprofunda, ela contorna o osso, raramente ela aprofunda, então ele é um câncer que ele faz uma destruição mais importante. Você pode morrer com o CBC, mas raramente você vai morrer do CBC, né? Porque ele tem um baixo risco de metástase. Ele faz mais essa destruição local. Às vezes eu tenho pacientes que vêm aqui e eu faço o diagnóstico de CBC neles, eu falo assim, olha, não tem urgência, a gente precisa fazer a cirurgia dessa lesão, mas assim, nos próximos 30 dias você pode, digamos, se planejar. Diferente de um paciente que eu faço o diagnóstico de melanoma. Quando eu tenho a suspeita disso de melanoma, acabou a conversa. Olha, a gente vai tirar e vai ser isso essa semana. Então, melanoma bem mais grave, o CBC é mais tranquilo nesse sentido, tá? Destruição local. Mais comum em populações de pele clara, né? Ele tem que ter um histórico de exposição solar. Idade médica, diagnóstico de 70 anos, mas a gente vê em pacientes jovens. Ah, eu já vi CBC em pacientes de 30 e poucos anos. Incidência maior em homens, porque trabalha com isso em locais da agricultura. Aqui na nossa região, eu atendo muito pacientes que têm pele clara e trabalham na agricultura. Então, são pacientes que, em maioria, pacientes do sexo masculino, que trabalham na lavoura, então a gente vê um número maior de casos na população masculina. Localização mais comum, cabeça e pescoço, sendo da cabeça o local mais comum de acontecer na região do nariz, né? Áreas de fotoexposição, rosto, orelha, nuca, onde você tem aqui no V da camisa, locais onde você tem uma exposição solar maior. Tá? Fatores de risco específicos para o carcinoma basocelular. A exposição solar, e aí a gente entra a história, aqui embaixo tem o uso das camas de bronzeamento, que é um absurdo, isso lesiona a pele, então é uma coisa que a gente não indica de jeito nenhum isso. Pele clara e o fototipo. Então aqui do lado tem as imagenzinhas com o fototipo de cada pessoa. Tá? O que vocês têm que entender é que o fototipo não necessariamente é isso que a gente vê. Ah não, tem uma pele clara, ele tem um fototipo mais baixo. É mais ou menos isso, mas o fototipo tem a ver mais com a capacidade que a pessoa tem de se bronzear. Quanto mais a pessoa, nossa, eu pego qualquer coisinha, eu pego qualquer sol, eu fico vermelho e descamo. Isso quer dizer um fototipo baixo. Nossa, ele parece ter uma pele clara, mas ele pega sol e bronzeia, ou seja, ele tem uma capacidade de se pigmentar muito fácil. Um fototipo mais alto. Mais ou menos isso, como tem essas imagens, essa menina com a pele bem clarinha e ruiva, é o fototipo mais baixo. Raramente ela vai se bronzear. Ela é a típica pessoa que vai ficar com a pele vermelha, às vezes vai queimar e descascar e depois vai ficar toda manchada. E aí a gente vai tendo esse aumento, digamos assim, de pigmentação, ou seja, da capacidade de, ao pegar sol, ficar com a pele mais pigmentada. Então isso tem a ver com o fototipo. Fototipos mais baixos, pessoas com pele mais clara. Idade, né? A gente já viu, pacientes mais velhos vão ter um risco maior de câncer de pele, gênero masculino. A exposição à radiação, e aí a gente entra não necessariamente só a exposição ao sol, a gente tem as camas de bronzeamento, a gente tem radiação, radioterapias e procedimentos onde se usa a radiação, um sistema imunológico enfraquecido, o nosso sistema imunológico tem a capacidade de pequenas lesões destruir, mas a partir do momento que você tem a lesão e fica machucando com o sol, ele vai ter uma dificuldade de melhorar isso, de melhorar essa lesão. Importante isso quando eu estou avaliando um paciente que diagnostica o câncer de pele, ou às vezes geral, é um paciente que tem uma pele com fotodano, eu pergunto, na família tem uma história de câncer de pele? Né? Você já teve um câncer de pele? Porque se você tem um parente que teve um câncer de pele, é um risco maior. Se você já teve um câncer de pele, o risco do teu segundo câncer de pele é maior. Se você já teve duas lesões de câncer de pele, o teu risco para um terceiro câncer de pele é maior ainda. Existem algumas síndromes, como a síndrome de Gorlin, onde o paciente tem
uma facilidade, acho que assim dá para se dizer, de desenvolver carcinoma basocelular. Isso aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas isso daqui seriam fatores de risco, tá, pessoal? Vamos lá, a apresentação mais comum do CBC é essa imagem aqui, bem típica. Como que normalmente a gente descreve uma pápula, aqui um nódulo com um brilho perláceo, a gente diz isso, esse brilho que o carcinoma basocelular tem, é esse brilho perláceo. A gente vê esses vasinhos que normalmente eles atravessam o meio da lesão. Um diagnóstico diferencial que a gente pode ter é uma hiperplasia sebácea. A hiperplasia sebácea, ela fica vermelhinha desse jeito aqui também, e você tem esses vasos, essas telangiectasias arboriformes, como a gente chama, que não atravessam o meio da lesão. A gente tem até aqui do lado uma pequena ulceração. Então essa é a lesão mais típica do carcinoma basocelular, e ela é a mais característica do tipo de CBC mais comum, de subtipo histológico CBC nodular. Esse é o típico mais comum, nódulo brilhante, eu falei perláceo, a gente normalmente fala perláceo, essas telangiectasias arboriformes. E na histologia, a gente vê ilhas de células basais na derme. Não são células basais, são células basaloides. Elas parecem as células da camada basal, mas ela já tem uma alteração, que é por isso que a gente chama de carcinoma, né, de neoplasia, e invadem a derme. Elas não estão na localização normal dela, que seria ali na camada mais baixa da epiderme, ou seja, ela invadiu, então já é um câncer, né? Elas têm esse estroma, tem uma areazinha com esse estroma mucinoso. Então esse daqui e aqui embaixo, bem típico do CBC nodular. Aqui o CBC superficial, que normalmente ele é uma placa, né? Ele tem essa característica, um pouquinho de escamação, e aí você vê, digamos assim, a localização do CBC superficial um pouco mais em cima ali na epiderme, na derme. Então o CBC nodular aprofunda um pouco mais. Outros subtipos, o CBC micronodular, onde a gente vai ter aqui do lado uma histopatologia dele, onde a gente tem vários focos, né, de CBC. É uma lesão um pouquinho mais complicada, porque quando a gente está avaliando, digamos assim, na dermatoscopia para tirar a lesão, para fazer a cirurgia, é mais difícil de identificar. Acabou aqui, mas você pode ter um foco mais lá para baixo. E aí você imagina assim, você tira a lesão aqui, faz o corte aqui, o patologista avalia aqui, não tem nenhuma lesão, há margens livres. Só que tinha uma pequena lesão depois. Então o CBC micronodular, uma lesão mais complicadinha na hora que a gente faz a cirurgia para retirar essa lesão. O CBC infiltrativo, né? Infiltra mais, aparência semelhante ao CBC nodular ou micronodular, mas tem as margens menos claras, eles têm esse borrado que às vezes dificulta para a gente identificar, puxa, aonde que eu vou pôr a margem para limitar uma lesão dessa na hora de operar? Às vezes a gente pode errar nisso, e é por isso que a gente tem, digamos assim, a gente dá um pouquinho mais de margem na hora que a gente vai operar uma lesão dessas, né? Mesma coisa, na histologia, agregado de células basaloides que infiltram mais profundamente. O CBC esclerodermiforme é o tipo de CBC mais grave, é uma lesão mais complicadinha de operar, a gente tem ela como uma lesão mais agressiva, maior risco de recidiva, de recorrência após a cirurgia. Histologia são finos cordões de células basais, basaloides, acho que fica melhor, infiltrando-se profundamente na derme, tá, pessoal? Vamos lá, diagnóstico do carcinoma basocelular. Como que normalmente é feito? O paciente vem, consulta, pode ser que ele venha e me descreva uma lesão, ele me indique, ó, Guilherme, essa lesão tá assim, ou às vezes é um achado de exame físico. Vou lá, estou avaliando as pintas, estou avaliando as manchas e eu vejo uma lesão. Então, o primeiro momento é isso. Eu olho a lesão e aí o que eu vou fazer? Nós, dermatologistas, a gente vai com um dermatoscópio para ver nessa lesão se ele tem características, brilho perláceo, esses vasos arboriformes, algumas outras alteraçõezinhas que são mais do dermatologista para eu ter uma certeza maior, digamos assim, que é uma lesão suspeita. Então, no primeiro momento, avaliação clínica e depois dermatoscopia. Eu acho que poderia colocar aqui, isso aqui seria, digamos assim, mais genérico, mas nós
avaliação clínica, dermatoscopia e aí a gente pensa na biópsia, né? Dependendo da lesão, a gente vai fazer uma biópsia a gente vai fazer uma cirurgia e já retira a lesão toda. Conseguir delimitar bem certinho, um CBC nodular, margens dele bem uniformes, conseguir identificar a lesão, eu já tiro toda a lesão, mando para a patologia para confirmar margens livres. Mas às vezes é uma lesão que não está muito característica, a lesão pode estar um pouquinho difícil de eu diagnosticar, eu faço uma biópsia, que é tirar um pedaço da lesão, ou seja, uma biópsia por punch, uma biópsia incisional, não excisional. Excisional é quando eu tiro tudo, incisional é quando eu tiro uma parte dela. Tento pegar uma parte que seja mais característica, que eu veja alterações ali, e aí o patologista confirma para mim, Guilherme, realmente CBC, o paciente volta e aí eu tiro toda a lesão com margens daí. Beleza, e o que o patologista vê nessas lesões, na histopatologia do carcinoma basocelular? As células do CBC se assemelham às células basais, ou seja, elas são células basaloides, né? Que seriam normais da epiderme. Então, elas se assemelham às células basais normais, mas elas são pequenas, elas têm os núcleos já um pouquinho alterados, hipercromáticos, tem pouco citoplasma, e eles ficam nesses agregados aqui, tá? Então, você vê uma bordinha aqui, que seriam essas formando como se fossem células da camada basal. Então, ele tem esse formato basaloide aqui na volta e no centro um pouquinho mais clarinho. Então, todos esses aqui são focos de CBC, tá? Então isso daqui é bem característico para nós, sabe? E a gente vê esse artefato de retração, que é esses branquinhos. Isso aqui é mais complicado, pessoal. Na dermato a gente tem a parte clínica e tem essa parte patológica da patologia que para nós é importante. Então isso daqui é a retração que ele diz ali, mas essa característica de uma lesão com uma bordazinha, com células que parecem células da camada basal, isso é bem característico do CBC, tá? Mas isso mais patologia, mais para vocês verem como é que é. Tratamento do carcinoma basocelular. Mais conhecido, mais feito, o que nos dá, digamos assim, uma segurança oncológica, a cirurgia excisional, lembrando da margem. Quando a gente tira uma lesão de CBC, normalmente uma lesão bem definida, que a gente tem direitinho as margens, marca a lesão e normalmente a gente dá uma margenzinha de 4 milímetros, marca os 4 milímetros e retira a lesão. Profundidade, normalmente a gente vai até ali o tecido subcutâneo, vai até a gordura, tira a lesão, coloca ali no formal e isso vai para o patologista para ele nos confirmar. Guilherme, CBC confirmado, né? E margens laterais e margens profundas livres. Tem outras informações que ele nos passa, mas é basicamente isso que você quer. Confirmar CBC e margens laterais e margens profundas livres. Isso é importante para nós. O que é a cirurgia micrográfica de Mohs? A cirurgia micrográfica é uma técnica cirúrgica onde o cirurgião ele retira o pedacinho da pele e ele já analisa nesse momento. Então é uma cirurgia em vários tempos. Vou ali, anestesio o paciente, tiro essa lesão, né? Eu marco direitinho as porções laterais. Isso aqui tá mais desse lado, isso aqui tá mais. A gente pinta normalmente a lesão e aí eu corto ela no microscópio. Essa parte divide como se fosse em fusos, né? 4 pedacinhos. Essa parte aqui eu tirei bem certinho, tá livre. Essa daqui ainda tá com lesão. Eu volto lá e tiro um pedaço mais isso aqui. E aí, com isso, você não precisa dar essa margem maior. Você faz uma margem bem exígua e você analisa já na hora se, digamos assim, essas margens estão se essas margens estão livres. Então é uma maneira de você diminuir, vale muito para rosto isso daí, é uma maneira de você diminuir o tamanho da lesão e uma segurança maior, digamos, em termos de resultado. Cirurgia micrográfica de Mohs é bem legal de fazer, mas precisa de um aparato maior, porque você precisa ter o aparelho na hora ali, porque faz, digamos assim, o preparo da peça para ser analisado. Existem terapias tópicas, né, Efurix, o Imiquimod, que podem ser usados, mas imaginem assim, você não tem a certeza de que tirou completamente. Então existem esses medicamentos que
podem ser usados, mas aí a segurança oncológica que você tem com uma cirurgia menos. Então, às vezes, complicado de fazer. Existem terapias sistêmicas, medicamentos, pacientes que têm um CBC avançado, existem medicamentos para tentar dar uma segurada no crescimento dessa lesão, né? Os Vismodegib, onde você não tem a cura do CBC, mas você consegue segurar. Pacientes com lesões muito grandes, já deformantes, para você tentar dar uma segurada nisso. Além disso, a gente pode fazer curetagem, ou seja, destrói essa lesão e queima, né? Mesma coisa, você não consegue ter uma certeza de eliminação completa dessas células cancerígenas, assim como a crioterapia, que é congelar essa lesão, né, horizontal, como na profundidade, para tentar destruir essas células que estão alteradas. Mas vale isso para lesões CBC superficial. Para uma lesão mais espessa, eu acho que é complicado de você fazer isso. Tá? Maravilha. CBC foi isso, CBC muito comum, muito comum, muito comum. Todo dia, toda semana a gente tem diagnóstico disso, sabe? Então, em lugares onde a gente tem uma população com pele mais clara, que trabalha aqui na nossa região, gente que trabalha com pele clara, descendente de alemão, descendente de ali ucranianos, onde a gente tem pessoal com pele muito clara e trabalha no campo, muito diagnóstico disso. Carcinoma espinocelular, o SEC, como a gente fala. Tá? Então, conhecido como carcinoma de células escamosas, né? Ele tem origem nas células da espinhosa, lembrando as camadas da pele, né? A basal, a espinhosa, a granulosa e aí a camada córnea. Então, ele tem origem nessas células da camada espinhosa. Ele pode crescer profundamente na pele, pode se espalhar para os tecidos, linfonodos e órgãos. Então aqui a gente já tem um risco maior de metástase. Então o SEC ele já é mais grave que o CBC. Enquanto o CBC raramente aprofunda, o SEC a gente já tem uma preocupação maior com esse risco de metástase. Quando você faz o diagnóstico de uma lesão um pouquinho maior, você já começa a pensar em palpar linfonodos para ver se tem alguma coisa aumentada. Segundo tipo de câncer mais comum, de pele mais comum, ele é mais comum em adultos mais velhos, uma pele mais clara, tudo igual, né? Os homens são mais propensos, exposição maior ao sol, né? E a incidência ainda aumentando, né? A gente tem isso, uma população que está ficando mais velha, tem mais tempo de vida, mais tempo expondo ao sol. Mas eu vou comentar aqui, nos fatores de risco para o carcinoma espinocelular, que a idade avançada, ele é um fator de risco que a gente diz independente, tá? Então, o tempo de exposição de pele ao longo dos anos é um fator de risco importante, por isso a idade. Pessoas mais velhas vão ter um risco maior do carcinoma espinocelular, porque ele é muito claro essa coisa da evolução. Queimou a pele, normalmente manchinhas, casquinhas, feridinhas e uma lesão mais feia. Então, nesses pacientes é muito claro, idade avançada é um fator de risco independente para o carcinoma espinocelular. Exposição solar e da luz ultravioleta, a mesma coisa, pacientes de pele clara, o sexo masculino, exposição solar maior devido ao trabalho, mesma coisa do sistema imunológico. Aqui a gente coloca o tabagismo também, principalmente para carcinoma espinocelular de lábio e boca, pacientes que trabalham no campo e ficam com o cigarrinho de palha aqui, vai fazer uma queilite ali e é uma lesão pré-maligna e depois pode fazer um carcinoma espinocelular no lábio. Bem complicado, cirurgias bem destrutivas dessa região. Exposição a alguns produtos químicos do tipo arsênico, alcatrão, esses herbicidas, pesticidas, porque essas substâncias podem elevar o risco do SEC, né? Histórico de lesões pré-malignas, aqui a gente entra aquilo que a gente já falou lá naquela aula de lesões pré-malignas, carcinoma espinocelular, doença de Bowen, queilite actínica, são lesões pré-malignas. No SEC a gente tem muito claro isso, que a gente tem lesão pré-maligna que pode eventualmente evoluir para o SEC. No carcinoma basocelular a gente não tem essa história. A única coisa que tem relato no carcinoma basocelular é um nevo
O Nevo Sebástio de Jadasson, que a criança nasce, ele parece ter um risco aumentado de formação de um carcinoma basocelular nessa lesão, coisa que não é comum, digamos assim. A gente não tem lesão pré-maligna para o CBC, isso é importante entender. No SEC, a gente tem muito característico isso, das lesões pré-malignas, de um risco de se transformar num SEC. E para o CBC, a gente não tem isso. O histórico de câncer de pele, se você já teve um câncer de pele, você tem um risco aumentado de ter o segundo câncer de pele. Se você já teve 2 cânceres de pele, você tem um risco aumentado para um terceiro câncer de pele. Uma lesão crônica, uma inflamação crônica. Pacientes que têm uma lesão na perna que não cicatriza, anos e anos daquilo, naquela lesão crônica, inflamada, você tem o risco de desenvolver um câncer de pele do tipo SEC. A úlcera de Marjolin é uma lesão onde você tem o risco aumentado de SEC, né? Então ali você pode ter pacientes que tiveram uma queimadura em alguma parte do corpo lá no passado, depois de anos, dependendo do grau de lesão que teve ali, ele tem um risco aumentado de ter um SEC. Uma lesão que foi machucada anos e anos ali, tem um risco, digamos assim, de desenvolver um SEC ali, tá? Então, o SEC, mais característicos de ter essas lesões malignas, tá? E aqui a gente vê as lesões pré-malignas que a gente conversou, tá? Aqui nesse primeiro, bem característico, né? As ceratose actínicas mais espessas, indicação nossa, dá às vezes uma curetada nisso e usar um ácido, usar um eletro, usar um nitrogênio líquido. Eu gosto muito de medicamento Efurix e Miquimod para essas lesões. Além disso, essas lesões, essa aqui a definição não tá tão boa, né, pessoal? Mas essa daqui é uma lesão já um pouco mais espessa. Você vê uma borda que assim um pouquinho mais, a gente já pensa numa doença de Bauer. Então aqui já é uma coisa mais complicada. Enquanto aqui eu consigo dizer com uma certa tranquilidade, é uma lesão pré-maligna, onde ela tem um risco de se transformar num câncer de pele. A gente vai tratar por causa desse risco. Nessa lesão aqui, eu falo muito para os pacientes, olha, vai ter que tirar, porque a gente tem um risco aumentado de câncer de pele e eu não consigo ver o que tem aqui embaixo, que tipo de lesão que tem ali. Então, essa ceratose em cima aqui me atrapalha muito no diagnóstico. Então, indicado tirar, porque já tem um risco maior. A doença de Bauer é um carcinoma espinocelular in situ, ou seja, você já tem uma alteração em toda a epiderme, mas ele ainda está confinado na epiderme. A partir do momento que invade, aí já é um SEC invasivo, ele já infiltrou, ou seja, a ceratose actínica, lesões dessas células, já tem uma alteração não tão importante, mas confinado numa parte da epiderme, doença de Bauer já começa a pegar toda a espessura da epiderme, o SEC quando infiltrou daí já na derme. Tá? As apresentações mais comuns do carcinoma espinocelular: nódulo eritematoso ou placa escamosa. Aqui já é uma coisa mais simples, né? Aqui ele já mais exagerado, olha o tamanho dessa lesão. Essa na orelha aqui, muito comum, lesãozinha descamativa, mais queratósica. Ou essa aqui embaixo, às vezes você pode até confundir com uma lesão queratósica do tipo uma verruga. Lesão de lábio, olha o tamanho dessa lesão aqui. Lesão de lábio, essa aqui, né? Então, assim, o mais comum isso, o nódulo firme, avermelhado, uma placa áspera escamosa. Então, é comum da gente ver essa queratose nas lesões, queratose, sabe? Ceratose ou queratose. Então, isso é comum da gente ver nas lesões de SEC, né? Úlcera ou ferida que não cicatriza, que não se cura, tem uma borda um pouquinho mais avermelhada e descamação, queratose. Alteração no lábio, na boca, uma área, mesma coisa. Você passa a mão na hora que você vai examinar o paciente, se é uma lesãozinha mais fina que você está palpando, às vezes uma lesão pré-maligna, uma queilite actínica, já é mais infiltrado, já é mais duro, eu sinto uma espessura maior, aí provavelmente já é um carcinoma espinocelular no lábio. Diagnóstico, a mesma coisa, né? Você vê aqui, eu fiz mais direitinho. Exame físico, avalio a lesão, a característica dela, a história do paciente, aqueles fatores de risco, dermatoscopia. Vou procurar alguma alteração, alguma coisa mais na profundidade, ali no aumento maior, e aí a gente pode retirar já
completamente a lesão. Lesões menores, uma característica muito de SEC para mim, tiro já. Uma lesão maior, que se eu tirar toda e não for, vai fazer uma deformidade, tiramos um pedaço, manda para a patologia, ele confirma. O que a gente vê em termos de características histológicas? Displasia e atipia, ou seja, alterações do formato, do tamanho das células. Então isso você vê aqui em cima, ó, vários focos de alteração, de células alteradas aqui, que já como é que eu vou dizer, fica difícil de identificar o que é epiderme, o que é derme. A gente vê lá na epiderme, aqui na profundidade também. Então, muita alteração celular. E aí aqui a gente vê mais embaixo essa pérola córnea, pérola de queratina. Então, carcinoma espinocelular tem a ver com essa formação de queratina em outras profundidades da pele. Então, características de um carcinoma espinocelular. No carcinoma espinocelular, a gente tem uma graduação de gravidade, onde a gente tem lesões um pouco mais, onde as células são mais parecidas com o normal, ou seja, um grau bem diferenciado, e a gente tem, para o outro lado, células com deformidade importante, células que não se parecem com nada, então a gente já tem esse perfil mais anaplásico, mais indiferenciado, são células mais feias, que elas não se assemelham tanto às células da epiderme. Então a gente tem essa graduação de Broders, que a gente diz, onde a gente tem um grau mais diferenciado e do outro extremo um grau mais indiferenciado. Tratamento, mesma coisa, o mais indicado, cirurgia. Tá? Cirurgia é o que nos dá a maior segurança oncológica. Por quê? Eu tiro a lesão, mando para o patologista margens livres, margens laterais livres, margem profunda livre. Me dá a descrição da lesão mais diferenciada, menos diferenciada, comprometimento vascular, neural, todas essas coisas. Então, o mais indicado. Radioterapia, pouco, digamos assim, lesões mais avançadas que você não consegue fazer uma cirurgia, a terapia fotodinâmica, onde a gente usa um medicamento que é passado ali e esse remédio vai destruir a célula sendo ativado por uma luz. Então você passa uma substância, depois você põe uma luz e isso daqui vai destruir as células. É mais ou menos como acontece com os medicamentos, né? O Efurix e o Imiquimod, onde você passa uma substância que destrói células ali. O que é o problema disso? Você não tem a confirmação de que você eliminou completamente. Talvez depois você tenha que fazer biópsias de alguns pontos para você ver se teve isso. Quimioterapia em pacientes, claro, com coisa mais avançada, com quadro mais avançado, a mesma coisa disso, de cetuximab, anticorpos monoclonais, isso são para casos mais avançados, assim como imunoterapia. Para o dermato, acaba ficando essa lesão menor, essa lesão localizada, onde a gente faz a cirurgia e tira completamente. Lesões que a gente já vê que tem um risco de linfonodo comprometido, que já tem um risco de metástase, acaba indo para a cirurgia oncológica, acaba indo para o oncologista. A parte mais localizada, beleza. Ou então, existem dermatos que fazem só essa parte de oncologia e aí com eles que eles vão tratar. Isso vale também para melanoma, tá, pessoal? Então, normalmente, o melanoma também vai ser tratado com cirurgia. Se é uma lesão localizada, um melanoma in situ, o dermato tira. Ah, beleza, não tem nada demais. Feito o diagnóstico, está curado ali. Já tem um risco de metástase, já tem uma coisa mais sistêmica. Vai para o oncologista, vai para o cirurgião oncológico ou então para dermatos que trabalham em centros de referência de oncologia, que daí trabalham normalmente só com isso, não faz outra parte clínica, eles lidam só parte de dermato-oncologia mesmo, tá? E por último, vamos para o nosso melanoma, um câncer de pele que eu falo grave, ainda bem que ele não é tão comum de acontecer. É aqui que você escuta, puxa, o paciente morreu de câncer de pele. Carcinoma espinocelular, carcinoma basocelular, raramente você vai ouvir isso, até mesmo porque a gente consegue um diagnóstico mais recente. Melanoma, às vezes, passou um pouquinho, a gente já perdeu o paciente. Um câncer de pele que se espalha fácil, não necessariamente porque é de pele, mas um câncer que se espalha fácil, um câncer que tem pouca resposta a medicamentos, a tratamentos, então existem vários, nenhum deles muito bom, né? A gente já consegue vários tipos de tratamento, mas aqui o buraco já é mais embaixo, aqui a gravidade já é grande.
tipo de câncer que começa nos melanócitos, ou seja, a alteração está nos melanócitos, por isso que a pesquisa, digamos assim, a avaliar a pinta, a gente tem que diferenciar se é uma pinta ou se é um melanoma, por isso essa avaliação, digamos assim, das pintas. Lembrando uma coisa importante, o câncer, o melanoma, ele pode ser originário numa pinta, mas a maioria das vezes ele aparece numa pele que não tinha nada. Você tem um monte de pinta que eu avalio e ele aparece do nada. Olha, não tinha nada aqui e aqui apareceu a lesão. É mais comum de aparecer ele em local que não tinha nada. O menos comum de aparecer é na pinta, tá bom, pessoal? Ele é menos comum, mas ele é mais grave, maior risco de metástase. A incidência ainda tem aumentado nas últimas décadas, a gente vê que assim a Organização Mundial de Saúde prevê ainda muitos casos, tá? Taxas mais altas com altos níveis de radiação, claro, Austrália e Nova Zelândia. E Austrália e Nova Zelândia também mais riscos de CBC, mais riscos de carcinoma espinocelular e do melanoma. Lá eles tem muito, muito, muito. E é uma população com uma pele muito clara, né? Então a descendência deles, não não lembro como é que é a população originária de lá, mas digamos assim, a população mais, uma pele mais escura, menor risco. Mas essa população que veio normalmente de Inglaterra, que colonizaram lá, pessoa com pele muito clara, um risco mais aumentado. Então, aqui é uma coisa interessante. Quando você pega o melanoma in situ, ou seja, o melanoma fino, né, que a gente diz que ele ainda é fininho, ele está num crescimento horizontal, ótimo, taxa de cura muito boa. A gente consegue, digamos assim, uma cura muito significativa. Agora, quando ele começou nesse crescimento, que ele aprofundou, aí o negócio arrebenta. Então, pacientes que a gente consegue retirar a lesão no crescimento ainda horizontal, ótimo. Quando ele começou a crescer vertical, aí já é mais complicado. Tá? Fatores de risco, a mesma coisa, né? A exposição solar, né? E outros tipos de radiação, entra de novo a história das camas, aquela história de uma queimadura, digamos assim, pode ter sido durante toda a tua vida na praia, mas mesmo que você assim, só nas férias eu me queimava, mesmo assim você tem um risco aumentado. Não, nas férias é que eu queimava e chegava a descamar aqui assim a pele, aumenta o teu risco de câncer. Pele clara, cabelo claro, ou seja, pessoas com fototipo mais baixo, história familiar, a gente tem isso como importante. Minha avó teve câncer de pele, meu pai teve câncer de pele. Puxa, parente de primeiro grau, você já tem um risco maior. Existe essa síndrome do nervo displásico, onde as pessoas têm muitas pintas e essas pintas, ela tem uma característica mais feia. Quando a gente está olhando um paciente que tem um monte de pinta, a gente observa um certo padrão. Você tem um monte de pintas, mas elas são bem regulares. Você vê que elas são marronzinhas, elas obedecem um certo tamanho. Não, você tem muitas pintas, mas todas elas são feias. O aspecto dela, ela tem mais de uma cor. Então, nesses pacientes, você tem um risco maior de melanoma. Então, quer dizer que nessas lesões tem risco maior? Não. Você tem o risco de ter um melanoma que a gente chama de novo, ou seja, não necessariamente nessas pintas. Em algum lugar da pele pode aparecer o melanoma. Então, o fato de você ter lesões mais feias, que a gente diz, com um aspecto mais atípico, são nervos atípicos, são nervos displásicos, ou seja, são mais feinhos, quer dizer que você tem um risco maior de melanoma, mas não necessariamente nessas lesões. História prévia de melanoma, você tem o risco de ter um segundo, outros cânceres aumentam o teu risco. Tá? Então vamos lá para as apresentações dele. Então o que a gente torce para pegar é esse melanoma superficial, né? Então a lesãozinha aqui, né, mais plana, uma lesão que está em crescimento horizontal. Então se for para pegar um melanoma, a gente torce para pegar desse jeito, onde a chance que a gente tem de curar o paciente é maior. E esse é o mais comum, né? Então, esse melanoma superficial. O melanoma nodular, que já tem um crescimento assim, já é a coisa mais grave. Então, ele é o segundo tipo mais comum, mas você vê que o melanoma superficial, 70% é muito mais isso, mas o nodular já é mais grave. Ele já cresce no horizontal, mas rapidinho ele já começa a fazer o crescimento na vertical. E aí vocês vão ver na graduação de gravidade como o crescimento na vertical é importante. O melanoma lentigo maligno, a gente fala lentigo maligno melanoma, que são essas lesõezinhas aqui, né? Normalmente no rosto de pacientes mais idosos, né?
normalmente em áreas de exposição solar, lentigo porque parece essa queimadura do sol, mas você já vê que é uma lesão mais feia. Aqui a gente vê um preto, a gente vê um avermelhado, a gente vê um marrom, ou seja, ele não é uma lesão uniforme, toda ela é um pouquinho diferente, sabe? Então, uma lesão feia mesmo, sabe? Quando coloca o dermatoscópio é mais feio ainda. O melanoma acral, né, que é esse aqui de extremidades, né, nos pés, nas mãos, ele é mais comum em pessoas com uma pele mais escura, né, ocorre nessas áreas onde não são expostas, entre os dedos, sola do pé, nas mãos, ungueal. E qual é a gravidade dele? É que às vezes a gente não vê, tá? Então depois de um baita tempo é que a gente vê a lesão, ela tá mais feia e estava entre os dedos. Ou seja, ele já passou do crescimento horizontal e fez um crescimento vertical. Então esse é a gravidade dele, é porque a gente não acha às vezes tão fácil. Por isso que às vezes quando a gente está examinando, quando eu estou dizendo, tira o calçado, deixa eu ver entre os dedos também, tá? Então isso é importante. Às vezes a gente acha esses pacientes, ó, o telefone. Às vezes a gente acha o paciente já com os linfonodos comprometidos, tá? Vamos lá, né? Quando a gente tem a suspeita da lesão de melanoma, né, a gente já realiza a biópsia excisional. E aí tem todo um cuidado com relação a essa biópsia. Então, na hora que você identificou a lesão, o mais indicado é que você já tire toda a lesão. E você retira com margens bem exíguas. Você não precisa dar aquela margem do CBC ou do SEC, você tira ele bem e você tem que tomar cuidado com o corte com relação a onde está indo os linfonodos mais próximos. Por quê? Porque se ele tiver metástase, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então é uma maneira um pouquinho mais difícil de tirar a lesão. Difícil eu não digo, é um cuidado um pouco maior, mas a gente tira ela com margens porque normalmente vai precisar de um aumento de margens. Então isso é importante. Às vezes não tem como, é uma lesão muito grande, né? Ela está num lugar que é complicado, próximo de olho, assim, a gente tira um pedaço. O mais indicado no melanoma, tira tudo, tá? A gente pode, quando tem suspeita, digamos assim, de linfonodo comprometido, fazer uma biópsia. Já teve casos onde o cirurgião oncológico fez biópsia de uma lesão de um linfonodo, tá? Um melanoma, e ele mandou para mim para ver se eu achava o foco primário. Então, assim, às vezes ele manda, revira o paciente para ver se eu consigo achar o foco primário. Porque ele só achou um linfonodo aumentado, biopsiou, foi para o laboratório e veio como diagnóstico de melanoma. As características, a atipia, ou seja, melanócitos feios, melanócitos deformados, melanócitos com alteração de forma e tamanho, tem aquela coisa do padrão de crescimento, o patologista nos diz, está crescendo só na horizontal ou ele já está no crescimento vertical. E a invasão, né? Aí a gente tem aqui, você vê que é uma transição da epiderme para a derme já comprometida, os melanócitos estão aumentados, aqui essas alterações, e a gente vê pigmento na derme, ou seja, enquanto os melanócitos normalmente eles ficam aqui na transição epiderme-dérmica, você já vê pigmentos na profundidade, você vê que são células mais alteradas, a gente consegue ver células com tamanho um pouquinho maior e células com tamanho um pouquinho menor, então diferentes tamanhos aqui, sabe? Então, bem típico de melanoma. E é claro, pessoal, isso aqui assim não é uma coisa que eu quero que vocês saibam isso, porque isso já é mais para patologia do dermatologista mesmo, mas é mais para vocês entenderem. Para mim mesmo, quando eu comecei a residência, para mim era só uma pintura abstrata isso daqui, eu não conseguia entender nada, assim, muito difícil, mas com o tempo você vai vendo, e dependendo do que vocês forem fazer, isso aqui não faz sentido nenhum, mas para vocês verem. E aí a gente tem a avaliação de linfonodos. Então, assim, quando a gente tira uma lesão que ela já está num crescimento assim, a gente pode indicar a pesquisa de linfonodo sentinela. Então, para ver se ele já está mais espesso, a gente vai avaliar se tem já metástase. Como que a gente faz? No local onde a gente operou, a gente injeta
A gente injeta um corante e ele vai migrar para o linfonodo mais próximo. E o linfonodo que vai mais próximo a gente vai retirar para ver se ele é positivo. Tá? Então isso é a pesquisa de linfonodo sentinela. A gente põe um pigmento no local onde foi operado, onde estava o melanoma, e aguarda ele atingir até o linfonodo e tira o primeiro linfonodo que deu positivo. Tem um aparelhinho que a gente vai identificando, ó, tá acumulando pigmento aqui, né? Ele é marcado radioativo, e aí a gente vai fazer isso. Então, isso é a pesquisa de linfonodo sentinela, para ver se já tem lesão ali. A gente tem duas classificações, a mais importante é o índice de Breslow, onde ele avalia a espessura do melanoma, tá? E aí a gente tem isso que quanto menor a espessura, é claro, ele é mais tranquilo, e quanto maior a espessura, quanto maior é o tamanho dele, o risco de metástase é mais. Então isso nos ajuda em prognóstico. Normalmente no câncer a gente tem aquele TNM, aqui no melanoma a gente usa isso aqui. O nível de Clark não é tão importante, mas ele fala até que camada que ele atingiu, está na epiderme, passou um pouco, entrou um pouco na derme, já entrou intermediário na derme, já foi até o final da derme, já está atingindo o tecido celular subcutâneo. Então o mais importante para nós é o índice de Breslow, e existem outros características que a gente também avalia o melanoma, mas o índice de Breslow já nos dá bastante sobre a gravidade do caso, sabe? Se ele é mais fininho, melanoma fino, ou se ele já é mais grosso. Quanto maior a espessura, mais grave, pior o prognóstico do paciente, né? Tratamento, melanomas finos, né? E é o que normalmente a gente espera pegar. Fez a cirurgia, o melanoma in situ, beleza, cura, tá? Estágio 1 e 2. Normalmente, se ele já é mais espesso, né? Aí já entra outras coisas. Aí já entra na oncologia, com imunoterapia, com esses medicamentos que você podem ver aqui, terapia-alvo, né? A radioterapia não serve para tratamento, mas se você tem ele num lugar que ele está crescendo e está machucando, porque está doendo, você pode fazer a radioterapia, por exemplo, no cérebro. Quimioterapia não é eficaz, né? A gente pensaria que imunoterapia, terapia-alvo é quimioterapia, não, mas são outros tipos de medicamento. Então, melanoma é um câncer bem mais complicado, né? É um tratamento multidisciplinar, a gente costuma dizer, não é só o oncologista, não é só o dermatologista. Aqui no Brasil, o mais comum é isso, é a gente tirar a lesão, nós como dermato, eu que, digamos assim, faço só uma parte, digamos, início de melanoma, faço o diagnóstico, tiro a lesão, confirmou, se é um melanoma in situ, beleza, acompanho, tem mais isso. Ele já tem uma certa profundidade, risco de metástase, acaba indo para o oncologista para pesquisar metástase, para acompanhar cirurgião oncológico, cirurgião de cabeça e pescoço, porque é um quadro mais grave mesmo. Né? Em outros países existem, mais comum, dermato que só lida isso. Hoje eu vejo em alguns centros, que nem o AC Camargo, em São Paulo, onde tem dermatos que trabalham só com a parte de oncologia dermatológica. Então, pode acontecer. Vamos lá para as questões, pessoal? Seguimos. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação ao carcinoma basocelular? CBC é um tipo de câncer câncer de pele que se espalha rapidamente para os outros órgãos. CBC é mais comum em indivíduos de pele escura. CBC é o tipo menos comum de câncer de pele. CBC é geralmente agressivo e tem uma taxa alta de mortalidade. CBC é o tipo mais comum de câncer de pele. Fácil. Qual dos seguintes fatores é considerado um risco importante para o desenvolvimento do CBC? Exposição limitada à luz, pele escura, idade jovem, exposição excessiva à luz solar ou radiação ultravioleta, ingestão de alimentos ricos em gordura. Qual das seguintes condições cutâneas pré-malignas tem maior probabilidade de evoluir para o SEC? Nevo melanocítico, dermatite atópica, ceratose seborreica, ceratose actínica, nevo basocelular. Qual das seguintes opções descreve uma característica clínica típica do carcinoma espinocelular? Lesão cutânea pigmentada com várias cores e bordas irregulares, nódulo cutâneo brilhante perolado com vasos sanguíneos superficiais, lesão cutânea escamosa, crostosa ou ulcerada que não cicatriza, mancha cutânea plana e de cor azul escuro, placas cutâneas pruriginosas e vermelhas.
João, um homem de 35 anos, comparece à consulta com uma pequena mancha escura que apareceu na palma de sua mão. A mancha de cor uniforme mede uns 5 milímetros de diâmetro. Ele menciona que a mancha apareceu há cerca de 6 meses e não mudou de tamanho, forma ou cor desde então. Ele trabalha principalmente dentro de casa e raramente se expõe ao sol. Não há história familiar de câncer de pele. Está preocupado porque leu na internet que todas as manchas escuras na pele podem ser melanoma. Qual a conduta mais apropriada? Mais complicadinho. Tranquilizar João de que, dada a localização, a aparência estável da mancha, bem como sua falta de exposição ao sol e história familiar, é improvável que seja melanoma. Encaminhar João para uma biópsia imediata da mancha. Recomendar que João retorne para uma consulta se a mancha começar a crescer ou mudar de cor. Prescrever um creme de corticoide para João aplicar na mancha. Aconselhar João usar protetor solar na palma da mão sempre que sair de casa. Beleza. Pessoal, são essas as questões, resolvam aí, tá? Volto a lhe dizer o que eu disse no início da aula, aproveitem, usem o canal, usem a questão ali dos comentários para a gente já começar uma discussão, tá? Você também que está acompanhando o canal, você que está, digamos assim, acompanhando as questões, use ali a parte de comentários para a gente abrir discussão, para a gente conversar sobre isso. Como eu falei, é um momento que a gente pode usar para iniciar as discussões e a gente vai discutindo sobre esses assuntos e vai aprendendo cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, se inscreva no canal, dá um like, compartilha, é bem básico que todo youtuber fala. Se você gostou, compartilha, dá um like e se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Grande abraço para vocês, tchau, tchau, até mais.